Fala turma, todos bem? Sejam muito bem-vindos à aula 17, onde vamos falar sobre plataformas de prototipagem IoT. Ou seja, nós vamos falar aqui sobre ferramentas que você pode usar para prototipar o seu cenário de IoT. Tudo que a gente faz é necessário que nós criemos um protótipo antes para depois partirmos para a parte prática de montar efetivamente a parte física. Então nós vamos falar aqui de ferramentas que nós podemos usar para poder fazer toda essa parte de prototipagem, de nós desenharmos a solução e aí sim depois partimos para construir. Porque se nós formos pegar um cenário de IoT que envolve sensores, atuadores, todos os componentes, microcontroladores, e formos de primeira mão já testarmos nele, dependendo de tanto uso que nós fizermos, de tantos testes, pode ser que em algum momento, devido ao uso da ferramenta, pode ser que ele quebre, porque nós estamos manuseando ali, são peças sensíveis. Então nós temos o costume de usarmos essas plataformas online para prototiparmos. E o que é um protótipo? É eu fazer um desenho de como que tem que ser a versão final, a versão física daquilo que eu estou desenvolvendo. Então nós estamos falando aqui de telas que nós podemos lá dentro colocar um Arduino. Eu tenho um site que eu posso entrar, eu coloco um Arduino lá dentro, coloco os sensores, crio fios virtuais que vão conectar tudo isso para que eu possa simular todo esse cenário e depois que eu fizer todas as codificações eu posso inclusive desenvolver os códigos lá dentro e depois que eu tiver feito tudo isso e está tudo certo, eu consigo passar tudo isso para o físico, de uma forma muito mais assertiva. Eu já vou saber qual tipo de conector eu vou ter que usar, já vou saber quais problemas eu talvez teria que enfrentar, ou seja, você já vai ter resolvido tudo isso no protótipo e depois é só trazer isso para o físico. Perfeito? Então, plataformas de prototipagem são ambientes que facilitam o desenvolvimento de soluções IoT, oferecendo hardware, software e ferramentas integradas. Ou seja, tudo que a gente faria no físico, pegando na placa, conectando, soldando, fazendo a parte de programação, esses ambientes de prototipação já oferecem tudo isso. Eu posso literalmente clicar no botãozinho lá Arduino e colocar um Arduino na tela para que eu possa programar dentro dele e fazer tudo o que é necessário. Fazer todas as configurações e depois trazer isso para o físico com muito mais assertividade. E quais são as principais plataformas de prototipagem? Nós temos o Arduino, falando da parte física, falando dos dispositivos físicos que nós temos. Temos o Arduino, que é uma placa IDE com foco em simplicidade e aprendizado. Suporte a centenas de sensores e módulos, ideal para protótipos rápidos e projetos educacionais. O Arduino, de fato, talvez seja o campeão aí que suporta a maior gama de dispositivos. Ele cai na categoria dos microcontroladores e, por isso, ele pode ser utilizado para fazer toda essa parte de protótipo. Temos também o ESP32, que é um microcontrolador com Wi-Fi e Bluetooth integrados, ou seja, ele já tem tudo isso dentro dele. Se eu precisar fazer um cenário que é utilizado com Wi-Fi e com Bluetooth, eu posso utilizar isso, porque ele já vem com isso nativamente. Eu compro o dispositivo, eu já consigo utilizar porque ele já vem com isso. Ele tem um custo acessível e alta capacidade de processamento, inclusive maior do que o Arduino. Ele é mais potente, então eu consigo usar mais código, ele é mais capaz, ele tem mais capacidade computacional. Eu posso escrever mais código dentro dele que ele vai suportar isso com uma gama maior de potência de recurso computacional. Temos também o Raspberry Pi, que é um mini computador. Ele cai na categoria dos microcomputadores. Ele tem inclusive o sistema Linux completo dentro dele. Eu posso utilizar ele para fazer o meu cenário de IoT, mas eu poderia também conectar um monitor nele e utilizar para responder o e-mail, para ver o vídeo no YouTube, por exemplo, porque ele contém todo um sistema operacional dentro dele para ser utilizado. Ele é ideal para aplicações que exigem mais processamento ou integração com a IA. Temos também o BeagleBone, uma alternativa ao Raspberry Pi, com foco em aplicações industriais. Oferece mais pinos e maior capacidade de entrada e saída de dados em tempo real. Então, ele seria uma variação do Raspberry para conter mais portas para você poder fazer toda essa programação. E agora, vamos para esses softwares, Falamos agora das ferramentas que a gente pode usar para protótipo, das partes físicas, mas vamos agora para a parte de software, esses softwares que eu posso usar para criar os recursos lá dentro. Temos o Arduino IDE para placas de Arduino e ESP, ou seja, lá dentro eu vou codificar e vou jogar esse código para dentro do Arduino.
Temos o Platform I/O, que é um ambiente unificado para desenvolvimento em diferentes plataformas. Temos o Tony também, MU, que é uma IDE para programação com MicroPython, ou seja, o que é o MicroPython? São dispositivos que utilizam essa linguagem Python numa versão um pouco reduzida para que ela caiba dentro dos microprocessadores e microcontroladores que muitas vezes não tem tanto recurso computacional. Então nós temos a linguagem de programação chamada Python, mas existe também a MicroPython, que é uma versão um pouco reduzida para que ela possa rodar nesses dispositivos mais simples, como os microcontroladores e processadores também. E o Raspberry Pi OS, né, que é o sistema operacional com ambiente de desenvolvimento pré-instalado. Então aquele próprio Raspberry pode vir com o Raspberry Pi OS, que vai ter todo um ambiente com ferramentas para você utilizar nesse seu cenário que você precisa desenvolver, né, para atingir o seu objetivo. E quais critérios nós temos que ter para a escolha da nossa plataforma? O primeiro deles seria o tipo de aplicação. Qual tipo de aplicação eu quero? Eu quero uma aplicação mais simples? Eu posso pegar um protótipo, né? um microcontrolador mais simples. Eu vou fazer algo muito complexo, vou mexer com muitos sensores, vou trabalhar com muitos dados, eu vou querer mexer com vídeo, por exemplo, que precisa de uma alta capacidade de dados, né, de recurso computacional, vou precisar de um microcomputador, de um microprocessador, na verdade, mais potente. Eu vou utilizar tudo isso de forma embarcada, ou seja, esse meu sistema de IA vai estar dentro de um carro, por exemplo, vai estar dentro de um avião, vai ser um sistema embarcado, e eu vou utilizar IA dentro dele, porque se eu for usar IA dentro dele, talvez eu tenha que conectá-lo com a nuvem. Eu preciso ver qual daqueles protótipos físicos suportam isso. Ou seja, qual aplicação eu vou fazer vai determinar o que eu vou utilizar ou não. Vou falar também da necessidade de conectividade, né? Se eu vou utilizar Wi-Fi para trafegar os dados, se eu vou utilizar Bluetooth, se eu vou utilizar aquele LoRa que conecta, né, grandes espaços com baixo consumo de energia, tudo isso vai influenciar na escolha do que eu vou utilizar. Capacidade de processamento e memória, dependendo do que eu vou fazer, eu vou ter que pegar um controlador mais potente ou mais barato, por exemplo. Custo e disponibilidade de componentes. Os componentes também, esses componentes que eu vou usar para captar o ambiente, são fáceis de ser conseguidos? Será que eles são baratos? Será que eu tenho que comprar um componente mais robusto porque o meu sistema de IoT vai rodar num lugar que é muito quente, por exemplo, e eu preciso de um componente que aguente mais essa questão do ambiente? E também, outra coisa que a gente precisa pensar é na facilidade de integração com sensores e módulos. Quão fácil é eu integrar esse componente aqui com esse outro dessa outra marca? É fácil fazer essa integração? São pontos que a gente precisa estudar para que nós criemos esses cenários, né, e a gente tenha o melhor resultado. Não adianta a gente ter a melhor ideia, mas não levar tudo isso em consideração para que a gente tenha um resultado final bom. Se a gente não pensar nisso, a gente vai acabar chegando no final, tendo gastado muito mais às vezes do que precisava, ou às vezes nem chegando no resultado, porque a gente não prestou atenção nessas etapas. E exemplo de aplicações com plataformas, né? A gente pode juntar, por exemplo, o Arduino com o sensor DHT11 para fazer o monitoramento de temperatura e umidade. Podemos juntar também o ESP32 com o MQTT para envio de dados para um broker na nuvem, para fazer essa questão de envio de dados. Podemos juntar o Raspberry Pi com uma câmera para fazer uma análise de imagem com IA. Ou seja, como eu vou fazer uma análise de imagem com IA, o Raspberry Pi é muito bacana porque ele é praticamente um microcomputador, um microprocessador, né, que tem um sistema completo dentro dele. Ou seja, ele consegue suportar mais dados, por isso ele é indicado para aplicações mais robustas, mais complexas. E o BeagleBone, mais sensores industriais para controle de máquinas em tempo real. Ou seja, se eu tenho uma fábrica e eu quero controlar as máquinas, monitorar, o BeagleBone é interessante porque ele tem mais portas, ele possibilita que você conecte mais sensores, mais máquinas a ele. Então, turma, quero agradecer a vocês por mais uma aula e nos vemos na próxima.